Noite, traga a paz do pastor Naldo, senhora Lana, traga a paz da minha esposa. Glórias a Deus, amanhã ela está indo já para a maternidade, eu, Davi. Glória a Deus. Eu vim hoje com respeito também ao pastor José, porque realmente se fosse para outro lugar eu não ia marcar hoje, devido minha esposa está já perto de ter o Davi, a gente tem que vigiar, né? Como era pertinho, em consideração ao pastor José, eu hoje estou aqui, amém? Vou estar louvando, meus irmãos, vou estar louvando nessa noite, dar o Levito, o irmão Damião, para a gente estar louvando nessa noite. E quem que souber, creio que todo mundo sabe que é um louvor muito conhecido do nosso amigo Gerson Rufino, nosso irmão. Eu só quero adorar, amém? Quem que souber, louve ao Senhor Jesus, que é de honra, de louvor e de glória para todos sempre. Glórias a Deus. Louvor Gerson Rufino, só quero adorar. Glórias a Deus. Deixar o irmão Damião procurar ali na pasta. Deus é bom, meus irmãos. Tempo frio, tempo de chuva, tempo de inverno. Mas Deus é bom todo tempo. Você vê que muitas igrejas, o povo realmente, devido a muita festa mudando, pastor, o povo desconverte nesse tempo e leva o trabalho para voltar. Começa a voltar no verão, tudo arrebentado, né? Porque o mudão velho. E quando volta, quando o inimigo não traga, né? Você vê tantas pessoas pregando a palavra e está bebendo, dançando, como pessoa que nunca conheceu a palavra, né? Porque quem que conhece a verdade tem que permanecer, meu irmão. Não é fácil, mas impossível não é. E tantas pessoas, né? Mas vamos estar orando por eles para que o diabo não traga, né? Porque Satanás está aí, a derredor. Qualquer vacilo, ele traga. Nosso Deus é misericordioso, mas a gente tem que vigiar cada dia. Eu não sei o que ele viu em mim. Traga seus olhos nessa noite. Abre esse coração para Jesus. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele grande é. Eu sou pai, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei por quem escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu sei o que ele viu em mim. Não entendo como ele me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou pai, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei
Glórias a Deus. Trazer aqui uma palavra nessa noite, meus irmãos. Segundo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Glórias a Deus. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Todo tempo nosso Deus ele é bom, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e diante. Amém? Amém. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse teu servo. Irá a peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Vinha um leão ou um urso e tornava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e matava. E assim feriu o teu servo leão como urso, assim será esse circunciso filisteu, como um dele, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão, da mão do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora e o Senhor seja contigo. Amém? Pode sentar, glorificando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, essa palavra nessa noite vai falar aqui do rei Saul e seu exército, uma peleja que já durava 40 dias. Esse filisteu, esse Golias de Gade, o povo filisteu, ele contratou aquele Golias, um homem com quase 3 metros de altura, para que se juntasse, para que o exército dos filisteus ficasse forte. Então esse homem, você vê a nação dos filisteus, escolhe Golias, um homem alto, um homem treinado, um homem de guerra. Tinha muitas pessoas que já conheciam ele como campeão, porque ele não perdia, aleluia, nenhuma. Ele sempre vencia, meus irmãos. Então naquele tempo tinha nação que comprava ou pagava aquelas outras nações para se juntar para vencer outra nação. E não foi diferente. Os filisteus contrataram Golias para vencer o povo de Israel. Aleluia, glórias a Deus. Então o povo de Israel ficou de um lado e o povo dos filisteus de outro. E ali Golias, meus irmãos, no campo de batalha, ficava afrontando aquele povo de Israel 40 dias, durante a manhã e durante a tarde. Só que o povo de Israel não tinha nenhum que realmente quisesse pelejar contra aquele filisteu, contra aquele Golias, contra aquele homem. Aleluia, glórias a Deus. Que quando aquele homem clamava ali naquele campo de batalha, ou gritava, perguntando se tinha alguém para lutar com ele, aquele povo de Israel ele temia. O exército de Israel ele temia. Mas você vê que já estavam os 3 filhos de Jessé. Aleluia, glórias a Deus. Você vê que Jessé, ele tinha 8 filhos. Então 3 estavam na guerra, 3 estavam no exército do rei Saul para pelejar. Aleluia, glórias a Deus. Porque naquele tempo, meus irmãos, os seus pais tivessem filho, aleluia, quando chegasse a uma certa idade, ele tem que servir ao rei, para servir o exército. Então não foi diferente na vida dos irmãos de Davi. Então os irmãos de Davi já tinham 3, só que os outros ainda eram mais novos, não podia servir o rei. Mas só que Davi, meus irmãos, um jovem, foi ali levar alimento para os seus irmãos
e ver ali como era que estava aquela batalha e levar ali o resultado para o seu pai, ver como é que ele estava. Então ali ia levando uma parte de alimento para os seus irmãos e outra parte ali para os capitães e para o rei. Aleluia, glórias a Deus. E quando Davi chega lá, meus irmãos, que vê que nenhum povo, um soldado de Israel queria lutar contra aquele gigante, e mesmo na hora que Davi chega, que estava ali conversando com o povo, que o povo estava falando, aquele que vencesse esse filisteu, esse Golias, aleluia, glórias a Deus, o rei ia compensar, o rei ia dar a filha dele em casamento, ia dar riqueza, e ainda ia ficar sem pagar imposto para o rei. Então Davi ali faz pergunta, e ali o irmão de Davi, Eliabe, ele diz: por que você está perguntando isso? Aleluia, glórias a Deus. Não tem algo para você fazer? E as ovelhas que você cuida? Você vê que Davi, meus irmãos, era uma pessoa que cuidava das ovelhas do seu pai, ficava olhando as ovelhas. Mas nesse dia, aleluia, glórias a Deus, Deus ele conduziu Davi para esse campo. Então nenhum realmente teve força ali de chegar para lutar contra Golias. Glórias a Deus. Então ali você vê que todo mundo estava acampado ali, que estava aquele exército todo, mas ninguém estava vendo o que Davi tinha por dentro, meus irmãos. A presença do Espírito Santo. Então Davi vai ali, convence o rei Saul, dizendo que ele realmente não desfalecesse, que ele ia pelejar contra aquele filisteu que estava afrontando o exército de Deus vivo. Só que o povo de Israel, meus irmãos, não botava fé naquele jovem, não botava fé em Davi, enquanto também no rei. Só que Davi relata uma história para o rei, que realmente cuidava das ovelhas do seu pai, que realmente já tinha matado o leão, já tinha matado o urso para defender uma ovelha. E como Deus tinha dado vitória a ele, que Deus também ia dar vitória sobre o filisteu, sobre aquele gigante. Só que o rei ali realmente vendo que não tinha ninguém, então disse: vai, jovem, que Deus seja contigo. Só que o rei, meus irmãos, ele tira aquelas armaduras dele e coloca ali Davi, coloca o capacete, sua coraça, sua armadura, a sua espada. Só que Davi nunca foi treinado com as armaduras daquela. Você vê que ele tinha um cajado, aleluia, um bastão, e ali a sua funda, aleluia, o seu estilingue. Então Davi ele sai realmente para lutar com aquele filisteu, aquele gigante, aleluia, que estava afrontando o povo de Israel. Porque aquele gigante, meus irmãos, já tinha feito uma proposta: se o povo de Israel vencesse, aqueles filisteus seriam escravos do povo de Israel. E se aquele gigante vencesse, o povo de Israel seria escravo dos filisteus. Então você vê uma proposta que não era nada menos, meus irmãos. Era uma nação que ia ser escrava de outro, que tinha que servir. Então a proposta ali que o Golias fez não era nada boa, porque a vantagem estava nele. Porque ele, um homem grande ali, não tinha ninguém que estava querendo afrontar ele, não queria ninguém brigar. Mas Deus tem o tempo certo de derrubar a afronta. Aleluia, glórias a Deus. Então Deus tira lá do mato, lá do desconhecido. O exército estava todo, mas não apareceu ninguém. Então Deus disse: eu vou mudar a história, eu vou trazer de longe. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou mostrar para esse povo, aleluia, que Deus tinha a maneira de trabalhar e ninguém vai entender, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Se Deus quiser usar o pastor, usar o missionário, amém. Mas se Ele quiser usar a criança, Ele usa, porque Ele é Deus e a gente nunca vai entender, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus conduziu esse jovem, Deus estava realmente orientando a igreja, estava usando o jovem, que realmente tem muitas pessoas que pedem bênção, pedem riqueza, e às vezes conseguem, mas se afastam. Aleluia, mas aquele que pede e permanece, Deus só tem a acrescentar, só abençoar, obedecendo e Deus abençoando. Mas tem muitas vezes que o povo é o contrário. Deus abençoa, o povo rua de novo. Aleluia, glórias a Deus, porque o nosso Deus, cada dia, se você está na peleja, ali é um processo, meu irmão. Você vai ter na peleja, mas vai ter a vitória. Aleluia, você vê o processo do João, contou os testemunhos, que realmente pegou a dengue, comprou várias medicações e nada de resolver. Mas ele se lembrou do Deus que podia curá-lo. Jogou seu joelho no primeiro dia de oração. Deus já, aleluia, curou, não curou 100%, mas no segundo, Deus já curou, meus irmãos.
Então nosso Deus, Ele faz. Aleluia, glórias a Deus. E quando Golias, meus irmãos, ele desce ali, aleluia, para o campo de batalha, desce o ribeiro, pega ali 5 seixos, põe no seu bisaco, e agora vai realmente confrontar Golias que estava, aleluia, confrontando o povo de Israel. E quando chega Golias, fica debochando, meus irmãos, porque realmente tem inimigo, ou tem gigante que se levanta da minha e da tua vida, fica debochando, aleluia, fica afrontando, e às vezes até as nossas pernas realmente bombeiam, porque tem gigante que se levanta na minha e na tua vida, que realmente a gente fica assustado, como é que vai vencer? Aleluia, glórias a Deus. Mas a gente se viu um Deus vivo, que ainda faz, que ainda derruba gigante. Aleluia, glórias a Deus. Que quando Davi, meus irmãos, vai ao campo de batalha, Golias fica debochando daquele jovem. Será que não tem homem para que botasse para lutar comigo, vem botar uma criança ou um jovem? Aleluia, glórias a Deus. Só que ele não sabia quem estava ali com Davi. Aleluia, nos olhos dele era só uma criança, nos olhos dele ele era grande, mas quem estava na vida de Davi era maior do que aquele gigante. Quem estava na vida de Davi, meus irmãos, aleluia, era qualquer, ele podia vencer e venceu. Aleluia, glórias a Deus. O povo de Israel desacreditaram. O que é que esse jovem está fazendo aí? A gente já perdeu, a família desacreditaram, o rei desacreditado. O povo do outro lado, com o campeão, com Golias, nosso campeão já venceu mais uma. Cantaram vitória, meus irmãos. Aleluia, adiantado. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoa que fica contando vitória. Aleluia, glórias a Deus. Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele vai só. Aleluia. E quando ele, Golias, vai realmente, você vê que Golias, meus irmãos, é um homem treinado desde a sua juventude, desde de criança, um homem treinado ali com espada, com lança, com escudo, todo protegido, mas deixa que Deus também estava treinando Davi. Deus estava treinando, meus irmãos, dentro daquelas matas, dentro das ovelhas. Deus já estava treinando ali com o leão, já estava treinando com o urso, mas ninguém estava vendo. Aleluia, glórias a Deus. Era Deus treinando Davi e o povo treinando Golias do outro lado. Aleluia, você vê que Golias, meus irmãos, ele tinha armadura, tinha capacete, tinha caneleira, tinha lança. Você vê que até para carregar o escudo tinha outra pessoa para carregar. Então você vê, só a ponta da lança, meus irmãos, pesava 7 quilos. E imagina a lança toda. Então era um homem muito alto, um homem muito com força. A espada do homem era muito grande. Mas Davi, meus irmãos, aleluia, chegou naquele campo de batalha. Aleluia, glórias a Deus. Para os olhos dos homens, ele vencer aquele gigante era impossível. Aleluia, glórias a Deus. Tem vezes na minha, na tua vida, a gente olha, meus irmãos, para o gigante ou pelo obstáculo, diz assim, é impossível a gente vencer. Mas nós se lembramos do Deus que a gente se viu. Aleluia, que é o Deus do impossível. Aleluia, quando você olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Aí você se lembra que Jesus é a saída, que Jesus é o caminho, aleluia, que Ele é a vida, aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, ele vai a fundo, aleluia, glórias a Deus. Então, Davi, ele pega aquela pedra do seu bisaco e lança, aleluia, na cabeça daquele gigante. E quando aquele gigante ele cai, meus irmãos, não foi aquela pedra que matou, só desmaiou. Você vê que aqui, meus irmãos, no livro, aleluia, glórias a Deus, de Salmo, de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, vai falar: e pelo que correu Davi, e pôs em sobrepé do filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da baía, e matou. Então você vê que quando Davi lança aquela pedra que acerta, ele cai. E de repente que Davi se lembra que ele já queria se levantar, Davi corre, pega a sua espada, tira da baía, sobe em cima dele e mata ele, meus irmãos, tira a sua cabeça. Então aquele povo de Israel não está acreditando no que está acontecendo ali, vendo ali aquela criança ou aquele jovem vencendo aquele homem com quase 3 metros de altura. O povo filisteu do outro lado olhando que aquilo que estava acontecendo, o campeão dele perdendo,
inacreditável. Aleluia, glórias a Deus, na minha e na tua vida, meus irmãos. Para a gente derrubar gigante, ou para que Deus derrube um gigante na minha vida, a gente tem que viver o Evangelho de Cristo. Vai ter gigante que vai se levantar, se você realmente não tiver uma vida diante de Deus, ou diante da palavra, você não vai derrubar o gigante, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Você vê Davi, para Deus usar para derrubar o gigante, Davi tem a vida com Deus. Aleluia, glórias a Deus. O irmão mandou um louvor lá de Minas Gerais Extrema, falando de sua vitória, dizendo que Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Josué orou, Deus parou o som. Mas aqueles homens, eles tinham intimidade, aqueles homens obedeciam, aqueles homens viviam. Eu disse, não adianta, minha irmã. Aleluia, tem pessoa que diz, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer, mas tem que viver. Tem pessoa que quer vitória, mas não vive, não obedece, não anda em santidade. Como é que o gigante vai cair se eu estou vivendo de todo jeito? Aleluia, se não viver, meus irmãos, corretamente, é gigante se levantando, olha. Cada um maior do que o outro. Para o gigante cair, tem que viver. Aleluia, porque não é você que vence, é o nosso Deus que vai à frente e vence aquele gigante. Davi, para derrubar o gigante, ele estava na presença, a presença estava com ele do Espírito Santo. Só que muitos estavam cegos, não estavam vendo o que estava na vida de Davi, que era maior do que aquele gigante. O povo estava tão cego que estava vendo, aleluia, aquele homem carnal, aquele homem grande que ia vencer o povo, mas não estava vendo o que era maior, aleluia, todo poderoso na vida daquele jovem. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, para os dias de hoje, para que o gigante caia, para que Deus derrube o gigante da minha e da tua vida, é necessário a gente viver o Evangelho de Cristo, é obedecer, renunciar à carne, andar em santidade na verdade. Aí o gigante vai caindo, meus irmãos, aí o gigante cai, aleluia. Agora é cada dia matando o gigante para ele não se levantar. Aleluia, glórias a Deus. A gente quando se batiza, aleluia, o velho homem está morto, está não, meus irmãos, ele só está adormecido. Aleluia, para você não levantar o velho homem, cada dia é renúncia, é santidade, é verdade. Ah, pastor, é fácil, não é fácil não. Aleluia, o maior preço Jesus já pagou, meus irmãos, que foi naquela cruz, para perdoar nossos pecados, naquele madeiro, derramando seu sangue, para limpar o pecado do mundo. Aleluia, agora o pecador, ele tem que renunciar o desejo. Aleluia, porque se a gente realmente não viver uma vida diante de Deus, jamais a gente vai ficar na casa do Pai. Jamais a gente entrará no reino de Deus. Jamais a gente entrará na mansão dourada. Aleluia, tem muitos evangelhos aí, meus irmãos, falsificados. Aleluia, o povo distorcendo. Ah, Jesus vai abençoar, Jesus vai fazer, Jesus vai prosperar. Primeiro pense na sua salvação, porque a salvação é eterna, bem materiais é passageiro. Aleluia, você vai batalhar, vai sofrer, mas vai deixar para o próximo, para os seus filhos, para os seus netos. Então pense na sua salvação. Hoje eu estou pregando aqui, amanhã eu não sei se Jesus pode fazer a obra e levar. Ah, o pastor, Jesus recolheu, está com Jesus. Se a minha vida não estiver diante dele, meus irmãos, já sabe para onde vai. O céu ou o inferno. Então tem pessoa, meus irmãos, que prega, você diz, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas às vezes não está vivendo a vida diante de Deus, meus irmãos. O nosso Jesus, ele está como advogado. Aleluia, mas quando ele vem como juiz. Então a igreja do Senhor, ela tem que se reunir. Aleluia, está em união, ajudando o seu líder. Aleluia, porque não é fácil, meu irmão, e nunca foi. O povo de antigamente, para pregar o Evangelho de Cristo, era apedrejado, chicoteado, apanhado, preso, às vezes até morto. E hoje você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, não só em quatro paredes, mas sim na rua, aonde você for, você tem a oportunidade. Aleluia, glórias a Deus. Então viva o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Não é fácil, mas impossível não é.
O Evangelho de Cristo não é brincadeira. O Evangelho de Cristo é verdadeiro. O Evangelho de Cristo é renúncia. Você vê que Davi venceu aquele gigante. Mas ele tinha algo valioso, que era a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você tem a presença do Espírito Santo, zele para não perder. Porque o rei Davi, mais na frente, ele comete 2 pecados. Ele diz que eu perca tudo, nem na sua presença. Aleluia. Você vê que Paulo e João dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O que ele tinha, meus irmãos, era mais valioso do que prata e do que ouro. Era a presença. Aleluia, glórias a Deus. Se você tem a presença do Espírito Santo, porque quando a gente erra, meus irmãos, o Espírito Santo, ele fica triste. Ele quer que você viva uma vida de santidade. Que quando você vai errar, a sua consciência já ali alerta, acende o sinal para você não errar. Agora, quando você já está na lama ali, já cegou foi tudo. Nem sinal verde está mais, nem vermelho está mais. Porque quando você está diante do Senhor, está na casa do Senhor buscando, quando você dá um passo errado, o sinal acende ali para você não errar. Não faça isso não, que é errado. Não faça isso não, que você vai pecar. E eu estou dentro de você e não quero que você erre. Ele lhe orienta. Aleluia. Então o servo do Senhor, meu irmão, para vencer gigante, ele tem que ter sua vida diante do altar. Glória a Deus. Aleluia. Porque se eu dizer assim, Deus vai derrubar o gigante na sua vida hoje, então não, glória a Deus. Mas para derrubar você tem que viver. Deus vai te abençoar hoje, mas para abençoar você tem que viver. Deus pode te abençoar? Lógico que pode. Ele é dono de tudo. Aleluia. Então viva o Evangelho de Cristo, porque Ele tem o melhor para a gente. Aleluia. Você vê que o inimigo está ao redor. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio dar vida e vida com abundância. E Jesus está de braço aberto, mas tem tantas pessoas que estão abraçando o Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Então abraçar o Senhor, meus irmãos. O Senhor tem vida com abundância. Agora Satanás, ele quer só iludir para depois tragar. Se você está fraco, peça o Espírito Santo que ele dá força. Ah, Senhor, eu estou fraco. A peleja está tão grande. Só na misericórdia, é na misericórdia do Senhor, meus irmãos. O nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Aleluia, a gente só não podemos abusar tanto. Porque uma vez ele pode deixar a gente caminhar com as nossas pernas. Amém? Assim agradeço a oportunidade. Não me Deus é maravilhoso, né? O que Deus fez com Davi e faz com nós também. É nós crer e estar com fé e seguir o caminho. E a palavra que Deus tem para nós. Nós temos que obedecer a Deus. Davi era um obediente. Que Deus na montanha, lutando lá sozinho, né? Só para a ajuda de Deus. Muitas vezes nós ficamos obrigados a ficar em todo deserto sozinho para aprender com Deus. Daí cada vez queremos ficar. Nós estamos aprendendo assim. Ninguém vai ficar de pé, né? Sexta-feira é culto de libertação, né? Nós estamos aqui. Sábado é ciclo de oração. E domingo é o culto da Santa Ceia do Senhor. Quer dizer, nosso trabalho sempre continua cada dia mais, né? Glória a Deus. É isso que nós devemos fazer. Que Deus vai nossa vida. Eu fui do pastor José para final, né? Orando e abençoando. Glória a Deus. Irmãos, a esposa do pastor amanhã ela vai ganhar um neném. Vamos estar orando por ela também. E é um momento que é fácil para Deus, mas vocês sabem que é um parto. Então, com a presença do Senhor, eu tenho certeza que é muito melhor. E vamos orar também para aqueles enfermos da igreja, tá? Senhor, eterno e santo Deus que está nos céus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, rogando a Ti que pedindo a Tua presença para que o Senhor Jesus esteja na vida daqueles que estejam enfermos aqui na igreja, meu Pai. Pela esposa do pastor, meu Pai. Abençoa, meu Deus, meu Pai, cada um que esteja aqui representando o Teu nome, meu Pai. Abençoa aqueles que não vieram, Senhor. Toca no coração dele, para que sexta-feira eles possam estar aqui, meu Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Cuida, Senhor, de cada um, Pai.
Nós estamos se despedindo dessa reunião, não de Ti, meu Pai, mas nos leva em paz e segurança para nosso lar. Cuida, Senhor, de cada um aqui, meu Pai. Que Teus santos anjos protetores, Senhor, seja com cada um. Abençoa o pastor José, sua esposa e todos que estão aqui presentes. Eu te peço, Pai, todas essas bênçãos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A bênção apostólica. Que a graça do Pai, do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com toda a igreja diz: Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.